A primeira coisa que nós precisamos ver é o que nós precisamos de material para poder fazer essa nossa navegação, tá? Então, primeiro e mais importante, a carta náutica atualizada, uma carta nova, tá? Porque os detalhes mudam, né, com o tempo. Uma régua paralela, isso ajuda bastante. Um lápis, de preferência apontado, né? Um compasso, qualquer compasso serve. Uma borracha bem macia, para não estragar a carta, que depois a gente pode querer apagar o que foi escrito. E uma calculadora, que não precisa ser uma calculadora científica, qualquer calculadora serve, tá? Ou se a pessoa for boa de tabuada, não precisa nem calculadora. E no caso, um transferidor, que também é interessante você ter, tá? Além disso, a gente coloca numa folha de papel os dados que a gente vai querer preencher durante a navegação. Então nós vamos fazer essa nossa navegação, como exemplo, uma navegação que ela vai do través da Ilha da Moela, aqui em Santos, tá? Até o canal de São Sebastião, no caso em Ilhabela. Então eu dividi esse nosso trajeto em duas partes. A primeira parte, direto do través da Ilha da Moela até o través da Ilha Montão de Trigo, que está um pouquinho além da metade do caminho, tá? E o segundo trecho, do través da Ilha Montão de Trigo até o canal de São Sebastião em Ilhabela, tá? Então o que acontece? Já para facilitar a nossa vida, eu já coloquei no papel as informações que nós vamos precisar preencher no primeiro trecho de ida, que é da Ilha da Moela ao través do Montão de Trigo, o segundo trecho da ida, que é do través do Montão de Trigo até Ilhabela, com os dados que nós vamos precisar preencher, né? Distância, rumo magnético e o tempo, né? A mesma coisa para o segundo trecho. E na volta, também as mesmas informações, tá? Porque alguma coisa vai mudar. Por exemplo, o rumo magnético é o contrário. Isso nós vamos explicar depois, tá? Então nós vamos começar fazendo a nossa navegação da seguinte forma. Primeira coisa, eu vou observar se no trajeto aqui da Ilha da Moela até o canal de Ilhabela, se existe algum obstáculo à navegação, ou seja, se existe alguma ilha que está bem no meio do caminho do nosso trajeto, ou se existe algum parcel, algum recife, alguma coisa que vai nos atrapalhar aqui no trajeto. Nesse caso aqui, observando, eu vejo que não tem obstáculo nenhum, tá? Para facilitar o nosso exemplo. Bem, a primeira etapa nossa vai ser marcar o nosso trajeto total, que vai aqui através da Ilha da Moela até a Ilhabela, tá? Então nós vamos colocar sobre o ponto A, que é esse aqui, o través da Ilha da Moela, e sobre o ponto C, que vai ser o final do nosso trajeto aqui, e vou traçar a nossa rota. Fazer o risco, a lápis, que na carta náutica nunca se escreve a caneta, tá? Tem que respeitar a carta náutica. Pronto, está traçado o nosso rumo do través da Ilha da Moela até o início do canal de São Sebastião. Bem, a próxima providência nossa vai ser dividir a nossa rota total em dois trechos. Então o primeiro trecho nós vamos fazer até o través da Ilha Montão de Trigo. Vejam que eu estiquei uma linha aqui do Montão de Trigo até Alcatrazes, tá? E vou fazer uma marquinha bem no meio aqui, que vai ser o nosso ponto B. Ou seja, dessa forma nós vamos ter a nossa rota dividida em dois trechos. Do ponto A, que é o través da Ilha da Moela, até o ponto B, que é o través da Ilha Montão de Trigo, e o segundo trecho, que vai do través da Ilha Montão de Trigo até o canal de Ilhabela, que seria o ponto C, ok? Agora a nossa próxima providência vai ser ver a distância, calcular a distância entre o ponto A, que seria o través aqui da Ilha da Moela, até o ponto B, que é o través do Montão de Trigo. Então eu abro o compasso entre essas duas marcações, e depois, com o compasso aberto, eu vou procurar aqui a primeira marcação de grau que eu achar numa altitude equivalente disso aqui, que seria o de 24 graus, tá? E vou ver quantos minutos de grau nós temos aqui, ó. Então nós vemos aqui que nós temos 25 minutos, 26, 27, 28 minutos e meio de grau, tá? Isso eu já transfiro aqui para a nossa planilha. Então a distância do nosso primeiro trecho vai dar 28 minutos e meio de grau, tá? Que são equivalentes a 28 milhas e meia náuticas, tá? Milhas náuticas e meia, ok?
Então já está marcada a distância aqui do nosso primeiro trecho. Agora nós vamos aproveitar e já vamos marcar a distância do segundo trecho, que vai do Través do Montão de Trigo até a entrada do canal de São Sebastião e Ilhabela. Então eu abro o compasso entre o ponto B e o ponto C, seguro firme, coloco aqui no grau 24, que é o mais próximo, e vamos ver quantos minutos nós temos de grau aqui. Então marcou o seguinte, 15, 16, 17, mais ou menos 17,7 minutos de grau, que eu transfiro aqui para a nossa planilha, 17,7 minutos de grau, que são equivalentes a 17,7 milhas náuticas. Uma vez gravando. A próxima providência vai ser a gente descobrir qual é o rumo magnético que nós vamos ter que seguir na nossa agulha magnética para poder chegar ao nosso destino, tá? Então, para fazer isso, o que eu faço? Coloco aqui a nossa régua paralela sobre o primeiro traço da nossa rota, tá? Como a roda dos ventos está um pouquinho distante, a régua não ia conseguir chegar até ela. Então eu faço duas linhas paralelas, tá? A primeira até aqui, tá? E a outra eu vou transferir a parte de cima da régua até essa primeira linha, foi feito. E agora sim, vou abrir até o centro da nossa rosa dos ventos. Bom, fazendo isso, aqui foi transferido o nosso rumo magnético para cá, que a gente pode observar, deu 95, 96, 97 graus, tá? Esse 97 graus eu vou marcar aqui como rumo magnético do nosso primeiro trecho, tá? 97 graus, ok? Bem, vamos já aproveitar e ver o rumo magnético do segundo trecho. Como a linha é a mesma, não houve nenhuma variação para bombordo ou para estibordo, então a gente chega à conclusão que o rumo magnético para o segundo trecho, ou seja, do ponto B para o ponto C, vai se manter o mesmo, que é de 97 graus magnéticos. Então eu já marco aqui no segundo trecho 97 graus magnéticos, ok? Agora, na próxima etapa, nós vamos calcular o tempo que nós vamos levar para fazer essa navegação aqui. Para fazer esse cálculo do tempo, eu estou me baseando numa velocidade de veleiro, uma velocidade de 10 nós, tá? Ou seja, 10 milhas náuticas por hora, tá? Dividindo a nossa distância, que é de 28 milhas e meia náuticas, tá? Pela nossa velocidade, que é de 10 nós, ou seja, 10 milhas náuticas por hora, tá? Então nós vamos ter 2,85. Para saber quanto que isso aqui se refere em horas, nós vamos ver que se refere a 2 horas e 85 centésimos de uma hora. Então, para fazer a conta, o que a gente faz? A gente pega, subtrai o 2, tá? Que é 2 horas, enter, 2 menos, e sobrou os 85 centésimos. Isso aqui a gente multiplica por 60. A gente tem um número de minutos, então a gente sabe que deu 2 horas e 51 minutos o primeiro trecho, que já está anotadinho aqui, tá? Para o segundo trecho, a conta é a mesma. A distância seria de 17,7 milhas náuticas, e nós estamos ainda a 10 nós, tá? Então, como é feita a conta? 17,7 dividido pelos 10 nós, tá? Nós vamos ter 1,77. Para saber quanto que isso aqui dá em hora e minutos, a gente subtrai o 1, tá? Que seria uma hora, né? Já está marcadinho aqui. Então, 1 menos os 77 centésimos que sobra, a gente multiplica por 60. Então, nós vamos saber que nós temos 1 hora e 46 minutos, que já está lançadinho aqui, tá? Para saber o trecho total da viagem, o tempo total dos dois trechos, no caso, né? A gente vai ter que somar 2 horas e 51 minutos, que é o tempo estimado do primeiro trecho, com 1 hora e 46 minutos, que é o tempo estimado do segundo trecho, chegando ao total estimado de 4 horas e 37 minutos, tá? Que seria o tempo total previsto da viagem, se não tiver corrente, coisa do tipo, né? Bem, para terminar a nossa navegação, agora seria interessante a gente ver qual é o rumo que nós vamos ter que tomar na nossa volta, no retorno, tá? De Ilhabela até o Través do Montão de Trigo, tá?
Então o que acontece? Existem duas formas de fazer isso. Como a gente sabia que o rumo nosso magnético na ida era de 97 graus, a gente pode vir aqui na rosa dos ventos e colocar a nossa régua sobre o centro e com uma das pontas justamente sobre os 97 graus. E fazer a leitura do lado contrário, tá? Então essa seria uma forma de fazer. Bem, outra forma de resolver isso daí, qual seria o rumo da volta, seria a gente utilizar nossa calculadora. É só a gente pegar o rumo inicial da ida, tá? Que é 97 graus, e somar 180 graus, é isso aqui, tá? Somando 180 graus aos 97 iniciais, nós vamos ter aqui 277 graus magnéticos, que seria o rumo que a gente tem que seguir na bússola para poder fazer o retorno até ao nosso início lá, que seria a Ilha da Moela, correto? Com essa pequena apresentação, nós procuramos mostrar que fazer uma navegação não é difícil, tá? É relativamente simples, precisa tomar alguns cuidados, ter alguns materiais simples, mas não existe grande dificuldade para fazer a navegação não, é um trabalho relativamente simples, sempre tomando cuidado com os obstáculos e outros detalhes que a gente pode ter aí pelo percurso. Agora, ao final da nossa apresentação, eventuais dúvidas nós vamos tentar resolver aí ao vivo, tá? Obrigado a vocês.